E o Fluminense venceu de virada no Campeonato Brasileiro, mas isso não poupou o time das críticas do Diniz, não. Uma postura um pouco mais displicente em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, como hoje. Eu vou te mostrar aqui o que foi que falaram os jogadores, o Fernando Diniz. Mas antes, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. O Marlon, que vinha sendo muito criticado pela torcida, acabou conseguindo fazer um gol ali, mas se excedeu, mandou a torcida calar a boca. Marlon! Gol! Olha ele aí! É claro que a atitude não pegou bem, além do Felipe Melo ter dado essa bronca nele ali pra ele se desculpar, depois o Diniz ainda deu aquela moral pro zagueirão. Ele devolve com o aceno. Marlon também, agora selando a paz. Isso, boa Diniz, boa Diniz. A vitória. É isso. Jária. A calmaria, né, Dodô? Vamos lá, oi Juliano. Pelo lado do Fluminense, o Keno também falou. Fico feliz pelo gol. Como você falou, eu estava de jejum, uns 5 meses fazer gol, mas eu venho trabalhando para poder ajudar minha equipe a sair com a vitória. Isso para mim que é o mais importante. Sei que uma hora o gol vai sair e a gente estava devendo uma vitória para a gente ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro também, que a gente fica pensando na final da Libertadores e deixar para trás o Campeonato Brasileiro. Não, a gente é focado no Campeonato Brasileiro, a gente entra de ligado no começo do jogo, mas a gente tem que ficar esperto porque esse jogo é traiçoeiro. Agora descansar, tem um grande jogo contra o Atlético, que a gente possa fazer um grande jogo lá e voltar com os 3 pontos. Conta pra gente como é que foi a conversa ali na hora da decisão de cobrança do pênalti. O Arias veio aqui, falou com o Diniz, voltou pra lá. Não, mas o batedor é o Ganso, né? A gente sabe que o batedor é o Ganso. E eu pedi pro Ganso bater, ele falou que me daria a bola pra bater, mas a gente tem que entender que o comando também é do Diniz. Aí ele mandou pra eu bater, eu fui lá, bati, feliz, fiz o gol. Como é que é a história quando tá de trança? Não, isso aí é... Eu já transo cabelo já, só esperei o cabelo crescer pra dar uma mudada, mas quando tô de trança, esquece. Sou triste por resultado. Estamos dormidos, sin concentración y juegos son todo difíciles. Entonces, tem que estar preparado porque de aquí para la frente tenemos juego difícil y tem que estar más concentrado. E aquele golaço? No, gracias a Dios se dio. Primera vez, hace un gol aquí uno brasileirado, es difícil, pero más no dio para ayudar a mi time, então estou muito triste. E na coletiva, o Diniz não poupou críticas ao desempenho do time, não. A gente já pode imaginar que você vai mudar muita coisa ou pouco tempo não vai ser suficiente para que você possa corrigir algumas coisas que você tenha visto nesses últimos jogos, principalmente o fato do time ter tomado muitos gols, né? A correção sempre vai ter. A gente sabe que tem coisas para corrigir. Não são coisas muito simples, no sentido de que o número de gols que a gente tomou, a gente acabou tendo uma postura um pouco mais displicente em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, como hoje e contra o Corinthians no primeiro tempo. Mas o time como um todo tem muito recurso tático, porque a gente já está junto há 1 ano e meio e quando a gente está concentrado, que é como a gente vai estar na final, a gente diminui muito os nossos erros. Então eu espero que na final o time vai estar bastante ajustado e bastante focado para fazer um grande jogo. Boa noite, Diniz. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense tomou gols, estava atrás do placar. E teve que ir atrás e conseguiu até empatar e hoje virar esse jogo. Tanto esse ímpeto, esse desgaste físico atrapalha os jogadores para a sequência e também para a final. O Felipe Melo sentiu ali no final do primeiro tempo, teve que ser substituído. Não dá para falar, apontar que é isso que faz a gente... Quando ganha, quando perde, ou quando um jogador machuca ou não machuca, não é um fator isolado, como a gente às vezes quer achar, sempre achar meio que... Não se tem achado um culpado, mas a gente tem a mania de, para um problema complexo, achar uma solução simples. Eu não acho que o que aconteceu com o Felipe foi por conta disso, ainda mais o Felipe, que não jogou no jogo passado, e jogou meio tempo só no outro jogo. Então ele é o pior exemplo para falar que foi uma coisa porque a gente saiu atrás e tem um desgaste a mais em relação a isso. Não acredito que seja isso, eu acho que são uma série de fatores que a gente, tanto emocionais, quanto táticos, quanto físicos, que a gente tem que depurar
alinhar e chegar bem para disputar a final da Libertadores. Boa noite, Diniz. Faltam 10 dias, né? Grande final, para o grande dia. E o Fluminense vai ter 2 jogos fora no Brasileiro, Minas, Bahia. Para o próximo já tem 2 jogadores de fora, né? O Ganso e o Cano, com suspensos. E eu quero saber como é que é seu planejamento para esses próximos 2 jogos. Você já pode falar. Você pretende usar Nilo e Kennedy nesse momento, para eles não ficarem tanto tempo sem jogar aqui na final, se eles vão ter condições. E sobre os titulares, né? De que medida de planejamento para utilizar eles até a final? A gente tem já um planejamento estudado para a final, mas não é uma coisa que está fechada, mas não deve mudar muita coisa daquilo que a gente pensou, mas você vai ter que aguardar um pouquinho para saber. Boa noite. Você estava falando do trabalho todo, trabalho além de figura emocional também. Dificuldade específica, porque às vezes uma reação do jogador pode criar um ruído durante o jogo, assim, especificamente a reação do Marlon na hora do Rodrigo, que acabou não se concretizando, e ele acabou contornando com uma parte da torcida da reação que ele teve. Como é que, enfim, você trabalha esse tipo de situação? Claro, um caso isolado, enfim, mas às vezes é um momento que pode criar um estopim, né? Então, o ideal é que não aconteça, mas em alguns casos raros, como o de hoje do Marlon, acontece aí depois a reação que ele teve para fazer uma correção e a aceitação da torcida ficou melhor do que se não tivesse acontecido nada. E é muito pelo fato dele ser uma cria de Xerém, um jogador muito identificado com o torcedor, um grande jogador e que está fazendo uma grande partida, e continuou fazendo uma grande partida, como tem jogado bem sequencialmente o Marlon. Mas o ideal é que a gente não tenha esse tipo de gesto, porque o torcedor pode fazer e a gente tem que saber aceitar, escutar e jogar bem para poder entregar as vitórias que eles querem. Parabéns pela vitória, obrigado. É, Gustavo. Que você falasse um pouquinho sobre essa conversa no vestiário, como você estimulou os jogadores, assim como aconteceu com o Corinthians, o time voltou melhor, você conseguiu mais. Já tinha buscado uma reação nesse primeiro tempo, mas que você falasse um pouquinho como você vem estimulando os jogadores, vem incentivando, e se você pudesse dar um panorama do estado clínico, né? Tanto o Felipe Melo, o Keno, o Nino, a expectativa para a final. Eu acho que todo mundo vai estar à disposição para a final. Eu acredito que a gente vai estar completo para poder colocar o nosso melhor e fazer um bom jogo. Aí, em relação às reações, no fundo, o ideal também seria que a gente não precisasse ter reação no segundo tempo, que a gente tivesse feito o primeiro tempo muito bom hoje e também contra o Corinthians. Não que a gente tenha jogado mal, a gente não jogou mal contra o Corinthians no primeiro tempo e hoje também não. Mas se você for ver, a gente falhou, entrou um pouco desatento, especificamente no jogo de hoje, do Corinthians também. Mas os caras foram assim, fulminantes, tiveram 2 chances, tiveram 2 gols. O Fábio não fez defesa no jogo, acho. Então, assim, por um lado, assim, o resultado, o número de gols que a gente tomou, a gente tem que corrigir sempre, porque a gente não pode desprezar, que no fundo é o que determina o resultado final, quem vai vencer e quem vai perder. Mas ele foi fulminante, assim, praticamente foram 3 ou... Eles fizeram 5 ataques promissores no jogo e fizeram 3 gols, um deles aliás, fizeram 2 golaços, né? O primeiro e o terceiro gol foram muito bonitos. Mas a reação, a gente estava jogando bem já, eles já tinham feito algumas jogadas muito sintonizadas com a que a gente treinou ontem, e aí a gente mostrou o vídeo no intervalo e mostrou como é que a gente tinha que entrar, e eu acho que ajudou. A parte tática acabou ajudando bastante no segundo tempo, porque a gente soube aproveitar, eles foram muito inteligentes para aproveitar exatamente aquilo que a gente tinha treinado, que a gente tinha feito um pouco no primeiro tempo e a gente fez um tanto mais no segundo. Olha, Diniz, essa desatenção é um sintoma inevitável da ansiedade? Eu acho que tem a ver com a ansiedade, algumas coisas. A gente vai jogar a partida mais importante da história do clube e a mais importante da história de muita gente que vai jogar o jogo. E por mais que se tente, a palavra que eu usei, o verbo presentificar, ficar no presente, a gente não ficar nem olhando para trás e nesse caso nem olhar para frente, é muito difícil a gente ficar no aqui e agora e viver um campeonato tão difícil quanto o brasileiro. Então os jogadores estão de parabéns, porque não tem sido fácil a gente
conseguir para os jogos e de corpo e alma, mas todo mundo está se esforçando muito para que a gente consiga entregar bons jogos e vitórias, que é o que a gente precisa. Diniz, nas entrevistas, tanto antes do jogo quanto no pós-jogo, muitas perguntas são voltadas sobre como é que você está trabalhando no lado psicológico dos jogadores, reta final da Libertadores, e o técnico, e a cabeça do treinador, para você, como é que você trabalha a sua cabeça? A maneira como a gente veio desde o ano passado para cá, é uma construção muito bonita. Então comigo também mexe, mas eu tenho assim, permanecer num estado, vou usar a palavra que eu usei para ela hoje, que é a melhor que eu encontro, presentificar mesmo a vida e ficar hoje é importante, porque hoje a gente está vivo, estamos respirando, estamos treinando, estamos comendo, estamos dormindo e a gente tem que trabalhar, acho que dessa forma, quando chegar no dia 4 a gente vai estar o melhor possível. Obrigado, Diniz. Obrigado, gente. Boa noite. Mas e aí, será que esse Fluminense tá preparado para pegar o Boca Juniors? Tá focado só na Libertadores? Comenta aqui a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?